Devocional Sagradas Escrituras, bom dia. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus de bondade, manifestai o vosso poder nos sacramentos que revelam o vosso amor. Enviai o Espírito de adoção para criar um novo povo nascido para vós nas águas do batismo. E assim possamos ser em nossa fraqueza instrumentos do vosso poder, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos reforçar um pedido de Nossa Senhora com uma oração. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Amém. Essa oração foi ensinada por um anjo aos pastorinhos na aparição em Fátima. Na ocasião, Nossa Senhora de Fátima pediu que eles rezassem um rosário e espalhassem essa devoção ao mundo todo. O texto é a oração mais poderosa contra o mal. Nela invocamos Nossa Senhora e Mãe, não deixa de escutar o Filho. Amém. Diante do crucifixo, vamos invocar a misericórdia divina. Ó glorioso Deus Altíssimo, iluminai as trevas do meu coração, dai-me uma fé reta, uma esperança certa e uma caridade perfeita, sensibilidade e conhecimento, Senhor, a fim de que eu cumpra o vosso santo e veraz mandamento. Amém. Como a Bíblia é a palavra de Deus, vamos nos purificar com essa oração para escutá-la. Meu Senhor e meu Pai, enviai teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faz, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. 13 de março de 2020, Liturgia da Palavra. A inveja e a cobiça corroem os corações e nos afastam dos planos de Deus. Que a palavra do Senhor interpele o nosso coração para que produzamos bons e abundantes frutos. E a leitura é do livro do Gênesis, o capítulo é o 37, versículo 3 a 4, 12 a 13 e 17 a 28. Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque ele tinha nascido na velhice. E por isso mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas. Vendo os irmãos que o pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Ora, como os irmãos de José tinham ido apacentar o rebanho do pai em Siquém, disse Israel a José: teus irmãos devem estar com os rebanhos em Siquém. Vem, vou enviar-te a eles. Partiu, pois, José atrás de seus irmãos e encontrou-os em Dotaim. Eles, porém, tendo-o visto ao longe antes que se aproximasse, tramaram a sua morte. Disseram entre si: aí vem o sonhador. Vamos matá-lo e lançá-lo numa cisterna. Depois diremos que um animal feroz o devorou. Assim veremos de que eles servem os sonhos. Rúben, porém, ouvindo isso, disse-lhes: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derrameis sangue, mas lançai-o naquela cisterna do deserto, e não o toqueis com as vossas mãos. Dizia isso porque queria levá-lo das mãos deles e devolvê-lo ao pai. Assim que José chegou perto dos irmãos, estes despojaram-no da túnica de mangas longas, pegaram nele e lançaram numa cisterna que não tinha água. Depois sentaram-se para comer.
Levantando os olhos, avistaram uma caravana de ismaelitas que se aproximava, proveniente de Galaade. Os camelos iam carregados de especiarias, bálsamo e resina, que transportavam para o Egito. E Judá disse aos irmãos: que proveito teríamos em matar nosso irmão e ocultar o seu sangue? É melhor vendê-lo a esses ismaelitas e não manchar nossas mãos, pois ele é nosso irmão e nossa carne. Concordaram os irmãos com o que dizia. Ao passarem os comerciantes madianitas, tiraram José da cisterna e por 20 moedas de prata o venderam aos ismaelitas e estes o levaram para o Egito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Deus, o mundo tanto amou, que lhe deu seu próprio Filho, para que todo que nele crê, encontre vida eterna. Essa é uma passagem de São João, capítulo 3, versículo 16. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 21, versículo 33 a 43 e 45 a 46. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? O sumo sacerdote e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão do Evangelho do dia 13 de março de 2020. A vinha era figura familiar aos chefes do sacerdote e anciãos. Referia-se ao povo de Israel. Como pode uma lavoura de videiras não produzir uvas? Em poucas palavras, Jesus resume a história da salvação e mostra que os dirigentes não governaram o povo conforme os planos de Deus.
não produziram boas obras, eliminaram os profetas e mataram o Messias. A pergunta de Jesus é crucial. Quando o dono da vinha vier, o que fará com esses agricultores? Ao responder, os chefes pronunciam a sentença para si próprios: morte para esses malvados. Alusão talvez à destruição de Jerusalém e entrega da vinha a outros agricultores que produzam fruto. Referência aos não-judeus que atacaram a mensagem cristã e se espalharam pelo mundo, incrementando o novo povo de Deus, os cristãos. Encerraremos essa transmissão com uma passagem da primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 3. O que vimos e ouvimos nós vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo dizia sempre: é preciso que se cumpra as Escrituras. Escrituras dão testemunho de mim. Ainda não lestes as Escrituras? Até amanhã. Fique em paz e que Deus os acompanhe sempre. Amém.